Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, o risco de infarto aumenta 30% no inverno. Você sabia disso? Esse é o assunto que a gente discute agora na nossa pausa gostosa do café. E a gente já volta agora com o cardiologista José da Silva Leitão, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Bom dia, doutor. Um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Para deixar o nosso bate-papo ainda melhor, o nosso cafezinho coringa na nossa pausa do café. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, é por que isso acontece no inverno? É algo que chama a atenção. A gente fica normalmente mais voltado para doenças respiratórias com essa tensão, mas há a possibilidade mesmo desse risco aumentar de infarto nesse período do ano? Com certeza. Quando a gente tem uma diferença de temperatura acima de 10 graus, ou seja, uma queda de 10 graus de temperatura, aumenta o risco cardiovascular em até 7%. Quando a gente atinge temperaturas a partir de 14 graus, esse risco aumenta, como você falou muito bem, Bruno, para cerca de 30% no aumento da mortalidade. Principalmente aqueles pacientes que já possuem fatores de risco, paciente hipertenso, diabético, aquele que já é cardiopata, que já teve um AVC. Por que isso acontece? Durante essa queda de temperatura, para o corpo tentar regularizar essa perda de calor, ele faz uma vasoconstricção. Então, o paciente que já tem um vaso obstruído previamente, alguma placa de gordura, quando eu faço essa vasoconstricção, eu diminuo a passagem do sangue, fazendo com que ocorra o aumento do risco de infarto, de AVC, de arritmias e, consequentemente, o risco de morte súbita. Isso, nesse caso, acontece um risco maior para idosos, por exemplo? Com certeza. Os dados mostram que pacientes acima de 65 anos têm um risco maior. Então, esses pacientes acima de 65 anos entram nesse aumento de 30%. Como eu falei, principalmente aqueles que já têm alguma doença de base. Agora, isso acontece, doutor, por exemplo, em regiões em que a temperatura, mesmo no inverno, não cai tanto. Por exemplo, aqui a gente está num estado em que as temperaturas elas não baixam tanto. Fica um friozinho, mas é diferente, por exemplo, do sul do país, onde as temperaturas caem demais. Há uma relação em relação à própria temperatura? Com certeza. Então, quanto menor a temperatura, maior esse risco. A gente fala em hipotermia para o paciente, temperaturas corporais, porque a nossa temperatura normal é em torno de 36,1. Quando a temperatura corporal chega a 35 graus, já é um estado de hipotermia. E abaixo de 30 graus já é uma hipotermia severa. Por isso que em alguns locais, principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Sul e Sudeste, onde o frio é mais extremo, essa mortalidade aumenta. Como eu falei no início, a cada 10 graus de diferença de temperatura, aumenta o risco cardiovascular em 7%. Então, nesse caso, a gente precisa manter mais essa atenção para a nossa própria temperatura, manter bem agasalhado, né? Exatamente. Por isso que nesses locais mais frios existem essas campanhas, principalmente para os moradores de rua. Perfeito. Doutor, eu quero lhe agradecer a participação com a gente aqui num tema muito importante e relevante também, as orientações para o nosso público. Até uma próxima oportunidade, uma excelente quarta-feira. Eu que agradeço. Um abraço.